atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, amigos! Esta é a edição de número 1 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa, eu, Marlene Gonçalves, estou participando aqui com os nossos amigos André Reis e Maria Amélia e com Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeiluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos reflexiva mensagem do Espírito de Santo Agostinho, intitulada Felicidade que a Prece Proporciona, encontrada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossas reflexões diante das perguntas de número 612 e 613 e comentário de Kardec, encontrados no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 11, Os Três Reinos, item 3, Metempsicose. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 161, intitulada No Esforço Comum. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre conflitos conjugais, no item Novos Relacionamentos. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Temos no nosso editorial de hoje uma mensagem belíssima de Santo Agostinho, que se chama Felicidade que a Prece Proporciona. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 23. Vale a pena escutá-la. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos,
Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Ah, prece! Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Voltamos agora com o estudo do Livro dos Espíritos, no livro Segundo o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 11, Os Três Reinos, no item 3, Metempsicose. Trazemos hoje a pergunta 612, que Kardec faz aos espíritos da codificação. Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Maria Amélia. Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Essa é a resposta dos espíritos para Kardec. E é bastante interessante a gente pensar sobre isso, porque essa teoria de que o corpo que animou um homem pode voltar num animal ou vice-versa, é uma teoria antiga que já existia muito antes de Kardec trazer para nós a codificação, trazer as respostas dos espíritos superiores, essas questões todas elucidadas. Por quê? A gente sabe, né, pelo que a gente vem estudando na doutrina espírita, que existe um caminhar sempre no sentido do progresso. Então, a gente começa a nossa existência lá no reino vegetal, no animal, e vai progredindo sucessivamente até chegar ao reino hominal, até atingirmos a inteligência, momento em que o espírito passa a ser o órgão
não posso dizer órgão, passa a ser a parte mais importante, porque somos corpo, espírito e perispírito, como já vimos várias vezes. A partir do momento que adquirimos essa inteligência, essa capacidade de pensar, essa capacidade de raciocinar, o nosso livre-arbítrio, nós não vamos voltar no animal. E nem o animal pode acabar uma encarnação de animal e renascer num corpo humano, ele não teria essa condição. Então, nem a natureza dá saltos, como a gente ouve dizer tanto, e nem o espírito retrograda, sempre caminhando para frente. Marlene. E aí, para tentar aprofundar um pouco mais, Kardec, na pergunta 613, diz o seguinte: por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? André. E os espíritos respondem: encontramos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Como sempre, nós não conseguimos entender nem sobre o nosso corpo, né, que Deus nos empresta para o nosso progresso e a nossa evolução, e nós queremos entrar nos desígnios de Deus, né, na sua criação, como se dá. Então, cada um de nós vai criando, né, essa crença na nossa cabeça e achando que é aquele o caminho, sem ter efetivamente sucesso, porque não é isso. Nós simplesmente não sabemos, mas nós temos dificuldades de receber o não entender, o não compreender como respostas, e aí criamos algo que satisfaça, né, a nossa ignorância, a nossa imperfeição, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nesse sentido, nós vamos criando algo, né, a partir do nada. Né? Nós não sabemos nada, não conhecemos nada, mas nós criamos uma ideia para satisfazer aí, então, essas nossas necessidades, né? E então acabamos subvertendo uma coisa natural que nós não temos condições ainda de entender a fundo, né? Temos algumas ideias, né, particulares, cada um, mas não há uma ideia central ainda. Isso está guardado, isso está simplesmente reservado a espíritos superiores, né? Então, um dia vamos entender, mas nesse momento ainda é essa questão, né, de nós querermos falar de algo que nós realmente não temos conhecimento algum, entendimento algum, né? É isso, Marlene. Obrigada, André. Faremos uma breve pausa no programa, voltaremos já já para continuar os nossos estudos. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Dando sequência a esse estudo sobre a metempsicose, sobre essas questões tão intrigantes, vamos começar agora
trazendo um comentário de Allan Kardec sobre esse tema, né? É um tema bastante difícil e Kardec vai destrinchar, e nós vamos fazer aí a leitura dos comentários de Kardec. Maria Amélia, podia começar, por gentileza? Pois, a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma destas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. E é assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam, assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. Já o segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desse mundo e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrenos, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel de cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral,
a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como sua particularidade a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, a sua faculdade de progredir, o seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Então, vejam que interessante e que importante esse comentário, essa explicação de Kardec. Eu destacaria aqui, para começar essa conversa, um primeiro ponto que ele traz da metempsicose, que fica muito claro, não retrogride, o homem não vai voltar para trás, essa troca de reencarnar como animal e homem, isso já está dado, né, que isso não acontece, que isso não é possível, pela própria progresso da evolução, né, que a gente tem estudado, a lei do progresso e tudo mais, ok. Mas sobre o princípio, né, do homem, aí o que Kardec está fazendo nesse comentário? Ele vai trazer para nós duas grandes correntes, né? Algumas acreditam que isso é possível, que vai havendo um desenvolvimento gradual entre o aspecto moral e físico, e outra corrente que diz que não, que o homem é muito diferente do animal e que não seria possível essa continuidade. Então, Kardec apresenta um pouco o que é que essas correntes estão dizendo, mas ele destaca para nós, nem todo mundo sabe, os espíritos não sabem tudo, então diferentes níveis de adiantamento também, como nós ainda temos muita dificuldade de compreender, né? E que por isso que ele fala o segredo de Deus. Então há muitas questões, não é porque, não quer dizer porque é um mistério, porque é algo, né, fantasioso, não, é porque nós não podemos compreender ainda. Faltam palavras, faltam linguagem, falta a compreensão, né, do que existe por trás desse sistema imenso que nos dificulta a compreensão. E aí ele acaba fechando, trazendo o que é importante, o que temos que saber disso. É esse processo de evolução, é essa questão da consciência e que o espírito, né, na sua fase do homem, da fase humana, essa conservação da individualidade, a sua história que vai de reencarnação em reencarnação, possibilitando que ele vá adquirindo conhecimentos e vai levando para cada reencarnação e ele vai progredindo. E aí, nessa progressão, ele vai se colocando, seu estado vai sendo de acordo com essa evolução. E esses aspectos morais que ele vai conquistando ao longo dessa vida também não são perdidos. E é isso que a gente, nesse momento, precisa saber e tem que seguir, é isso que nos interessa, a gente vai caminhando em relação ao progresso, a gente precisa saber qual é o caminho, como escolher esse caminho do bem. O aspecto inicial, como tudo começou lá atrás, a gente ainda vai precisar caminhar um pouco mais para poder compreender isso, né? E nem Kardec não está batendo aqui nesse martelo essa compreensão, dizendo que hoje nós ainda não temos isso. O que vocês acham? Concordam com a minha interpretação aqui? Concordo. Né? Engraçado que ele fala também nessa metáfora, né, de o rio, da água que passou não volta para a fonte, né? Então, ele é justamente a questão desse ato de progredir, né? Então, não há como você, depois de entrar no espaço, né, hominal, retornar ao espaço animal, a não ser na sua conduta moral, aí é outra questão, mas materialmente falando, né, seria um total retrocesso, então não há essa condição, né? E quando ele fala também
né, que esses dois princípios, mas ele fala daquela semente na sua mão, como é que você pode identificar o que está ali? A árvore, o seu caule, as suas folhas, os seus frutos, como é que você vai? Não consegue. Ou vice-versa, depois da árvore feita, né, já madura, como é que você vai identificar ali a semente, né? São coisas que nós não conseguimos ainda compreender, como a questão do nosso corpo, né? Como que o alimento vira plasma, vira sangue, vira unha, cabelo, cílios, pele, célula, mas de onde vem isso? Quem ensinou, né, esse processo? Há uma série de situações que nos é desconhecidas, né? Isso não faz de nós menores ou maiores, né? É o nosso processo, nós já estamos nos questionando, nós estamos observando que há muito mais no universo que nós podemos imaginar. Então, isso sim é o processo de olhar um pouquinho mais à frente e mais para o alto, e não olhar só para o nosso umbigo e para o chão, né? Porque senão nós vamos ficar parados. E quem fica parado sofre atraso em caminho, né? Como disse André Luiz, né, no seu livro. Então, Conduta Espírita. Então, nós precisamos entender que há coisas que nós não temos condições. Por mais avançado, por mais avanço que nós conquistamos, científico, moral, material, intelectual, nós ainda não temos condições de entender determinadas. E aí entra no mistério, porque a gente não consegue entender e não pode ser aclarado porque nós não temos condições de entender. E aí a gente acaba criando essa coisa de misteriosa, de não, tem nada de mistério, né, na criação divina. Existe a necessidade ou não. É preciso saber disso? Não, não é. Nós não precisamos saber o que o outro pensa, o que o outro faz, ao que o outro se dedica. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas ainda a nossa preocupação é muito com essas questões exteriores, esquecendo de realizar o nosso processo de progresso, que é interior. Eu acredito que vai chegar um tempo, a gente vai saber, e aí a gente vai olhar para trás e vai entender, né? Porque, como, por exemplo, hoje a gente entende a eletricidade, sei lá, né? A gente entende muitas coisas que há um tempo atrás eram mágicas, eram inexplicáveis, né? Hoje a gente entende. Acredito que mais para frente, quando o espírito estivermos mais evoluídos, quando a gente tiver mais condições, a gente vai conseguir entender que tudo tem uma lógica, que não é mágica, não é um milagre, não é algo anormal, mas que tudo tem uma lógica, tem uma explicação. Mas para a gente entender isso, a gente tem que ter muitos elementos que provavelmente esses a gente não tem hoje, como bem lembrou o André aí. A gente tem que ter paciência, né? É aquela história do encadeamento, né, Maria Amélia? Tudo vai se encadeando, tudo vai seguindo uma norma. É que a gente quer adiantar alguns passos. Atropelar. Quer atropelar. É bem que você falou lá no comecinho, respondendo a questão, a gente acha que sabe tudo, né? É o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então a gente quer ter uma resposta para tudo. Se ela não existe, a gente dá uma inventada, né? E aí, eu acho assim, o que é importante, que é o que está no último parágrafo que a gente leu, né? É a gente já entender que o que sobrevive, o espírito, que ele não volta, que ele vai sempre para frente. O que faz ele, às vezes, ficar parado um determinado tempo? O nosso comportamento. Quantas vezes a gente ouve as pessoas, nossa, agiu como um animal. Não, agiu como um homem mesmo, porque os animais não cometem as barbaridades que nós cometemos, né, nós seres humanos. Então, acho que esse último parágrafo, que sobrevive ao espírito, que conserva a sua individualidade, todo o progresso que ele já adquiriu e que vai sempre daquele ponto para frente, E disso depende a nossa felicidade, como bem foi colocada na mensagem anterior, né? Que para a gente ser feliz, o que precisa? É o nosso progresso espiritual. Então, eu acho assim, as pessoas gostam de vez em quando dar uma cutucada, né? Perguntando, então eu já fui cachorro, eu já fui gato. Então, a gente precisa estar ciente de como é que nós vamos explicar isso aí, né? O que nós vamos explicar? Que a gente só caminha para frente. Eu acho que esse é o ponto mais importante aí
nessa questão. Kardec adora falar, calma, vocês ainda não estão preparados para saber tudo, vocês não têm vocabulário para entender tudo, então vamos ter paciência. Agora, é importante lembrar que alguns estudos atrás, aí nós estamos falando, esse caminhar para frente nosso, né, do homem, tem muito a ver com essa capacidade de escolha, com o livre-arbítrio. A gente faz escolhas, a gente é responsável pelas escolhas, né? Isso não acontece, por exemplo, com os animais que vão dentro daquele determinismo, né? Porque ainda não tem a consciência, não tem condição de olhar, de analisar, né? O que vai acontecer, se fizer isso, como o ser humano tem, né? De poder avaliar uma ação e perceber as consequências e fazer as relações, né? Então, esse caminhar para frente é um caminhar em que a gente tem que realmente. A gente é dono, né, desse caminhar, ninguém vai empurrando para a gente, faz isso, a gente não é um robozinho na mão de ninguém, é a gente que fez as escolhas que vão nos levando. E aí é como já foi dito aqui várias vezes, essas escolhas nunca nos levam para trás, porque o máximo que a gente pode é escolher errado, mas tudo que eu já conquistei, eu trago comigo, eu fico estacionado, até eu conseguir de novo perceber e avançar e aprender mais alguns elementos, aí a gente vai caminhando para frente, né? Então, acho que isso também é importante, que toda conquista que a gente faz, nada é perdido. Essas conquistas a gente vai levando com a gente. E ela vai nos impulsionando, nos colocando. Cada vez que a gente vence uma etapa, a gente se depara com outros problemas mais complexos, né? Porque a gente já superou uma parte, vamos encontrando outros. E aí a gente vai ter novos desafios, novos aprendizados, que alguns vai superar facilmente, outros a gente vai precisar treinar, exercitar mais um pouco, por isso essa sensação da gente ficar estacionado, né? Mas isso realmente é uma capacidade, uma condição do ser humano, que tem essa consciência, essa capacidade de escolha e essa compreensão, né, de perceber as consequências de cada escolha que a gente faz e como é que a gente vai caminhando para frente, né? Esse é um tema importante, né, para a gente entender, porque todos nós estamos aqui para quê? Para aprender, para crescer, para avançar. E aí a gente vai estudando isso, a gente vai percebendo que não é tão simples, né? A gente não é uma marionete na mão de Deus, né? Não, a gente tem realmente que ter consciência disso e escolher as coisas boas aí para que a gente consiga avançar no nosso progresso aí espiritual. Tudo bem? Obrigada, gente. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Dando sequência ao nosso programa, vamos para o Momento Evangélico. Hoje temos uma mensagem muito bonita de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Fonte Viva, está lá no capítulo 161. A mensagem se chama No Esforço Comum, e é um comentário de Emmanuel em cima da segunda carta aos Coríntios que Paulo escreveu, que está lá no capítulo 5, versículo 6, né, de Coríntios. Paulo disse o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aí Emmanuel vai então comentar essa fala. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme traímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam.
Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Essa mensagem linda de Emmanuel tem a ver com o que nós acabamos de dizer agora, né? Porque nós estamos falando do progresso, que depende de cada um, que a gente tem que fazer as nossas escolhas. E aí Emmanuel está lembrando que nós não estamos sozinhos no mundo, que nós estamos com muitas pessoas e que estarmos juntos implica que um ajuda o outro, impulsiona o outro e serve de modelo para o outro também. Olha que coisa interessante, porque ele vai chamando a nossa atenção. Tem gente olhando o que você está fazendo. É isso mesmo, André? É, isso mesmo. É uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que eu influencio, eu sou influenciado. Então, a minha influência pode ser um fermento influenciando a outros, né? Posso aumentar a influência em outras pessoas. E aí que vem a nossa responsabilidade das consequências dessa influência ser positiva ou negativa. Influenciamos para o bem ou não? Como está sendo, né, o nosso desenrolar das nossas ideias, das nossas conversas, né? Porque Paulo já nos falou lá na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, né? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Olha só, de testemunhas. Então, quando a gente emite um pensamento, realiza uma ação, faz alguma coisa, nós estamos rodeados de observadores acompanhando a nossa ação, acompanhando a nossa atitude, o desenvolvimento que estamos dando naquela ação, naquela execução. E aí, quando emitimos um pensamento, da mesma forma. Emitimos um pensamento, retornam quantos? Dezenas, centenas, milhares de ideias na mesma direção, na mesma vibração, na mesma sintonia? Então, a responsabilidade aqui, quando nós, né, emitimos um pensamento, é essa questão do fermento, né, de levedade, de crescer, de dar ar, né, de aumentar essa massa. Então, se nós temos o entendimento, né, que Jesus é nosso mestre, modelo e guia, nossa diretriz deve ser sempre através do amor, sempre da boa conduta, sempre da boa palavra, sempre do positivismo, né? Do otimismo, da esperança futura. Porque nada está errado. Nada, absolutamente nada está errado. Porque senão Deus não seria Deus. Deus permite que nós erramos para aprendermos. Por isso estamos num planeta de provas e expiações onde impera o mal. Ou seja, sofremos. Há necessidade ainda desse sofrimento. Embora muitos não compreendam e reclamem, briguem com Deus ou com todo mundo por causa do seu sofrimento, mas nós somos os causadores desses sofrimentos. Pensa bem, emitir um pensamento ruim, influenciar muitos e cometerem o erro que eu gerei. Olha a responsabilidade. E as consequências?
vão chegar em mim. Então, como você falou, depende de nós, sim, de nós darmos o nosso melhor. Não é o outro, somos nós. Então, tudo que nós realizamos não é para o outro, é para nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa compreensão, para o nosso melhoramento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, que aí sim nós vamos, através, né, das consequências a cada encarnação, esse somatório de progressos, né, vamos conquistando lugares melhores, né, entendimentos maiores, tendo uma visão maior do todo, porque a nossa visão é muito ainda específica, exclusiva do nosso mundinho próprio aqui, né? Nessa visão estreita que nós temos. Nós não enxergamos o todo. Nós enxergamos muito particularmente aqui à nossa volta, o que nós realizamos, né? Então, como ele fala, dessa questão que nós influenciamos, mas somos influenciados, né? E que muitas vezes uma palavra mal colocada, um pensamento meio torto, pode vir a causar grandes estragos. Por isso, então, também, muito cuidado, muita reflexão, né? Pensar mais naquilo que nós vamos falar, né? Então, porque nós estamos hoje plantando amanhã. Muitas vezes as pessoas acham, não, mas na próxima, né, encarnação, no próximo dia, no próximo ano. Não. A consequência vai estar ali no próximo dia, no próximo ano, na próxima encarnação. O plantio está sendo agora, nesse minuto, nesse momento. Todos estão plantando, né? E vão colher. Essa é a grande dificuldade do nosso entendimento. Pode plantar o que você quiser, mas você vai colher. Então, por que eu estou plantando rancor, né, raiva, ódio, separação, agressões diversas? Um gosta do branco, outro do preto, então eu fico com raiva de quem gosta do branco, porque eu só gosto de preto e vice-versa. Eu estou criando problemas para mim mesmo. Estou fazendo uma comparação com o outro, deixo o outro gostar daquilo que ele quiser. A responsabilidade é dele. Mas quando eu começo a fazer a comparação, a acusação, o apontamento, eu assumo a responsabilidade que não é minha. E aí crio mais problemas e embaraços. Muito cuidado, né? Eu entendo que ele está nos chamando justamente essa atenção. Olha, nós estamos emitindo pensamento achando que é à toa, que é bobo. Não é. Há uma nuvem de testemunhas observando a sua conduta, aquilo que você pensa, aquilo que você joga, e muitos estão absorvendo e aproveitando dentro dessa situação, e podemos estar nos comprometendo com a lei divina, esquecendo que Jesus veio nos trazer a vida futura, veio nos trazer esse Pai de amor, e que nós temos que aprender a amarmos uns aos outros, como Deus nos ama. É isso, Marlene. Muito obrigada, André. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora ao Diálogo à Luz do Espiritismo. O livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, no volume 2. Estamos aqui no capítulo Conflitos Conjugais. E o item que vamos ler é Novos Relacionamentos. Foi feita a seguinte pergunta para Divaldo Franco. Levando-se em conta o nosso livre-arbítrio,
Podemos deixar de lado o compromisso que assumimos no mundo espiritual e ter um relacionamento com outro parceiro ou parceira? Este relacionamento pode dar certo ou vamos criar um karma para uma próxima oportunidade? Divaldo Franco responde: o karma iniciar-se-á na ruptura do primeiro vínculo com aquela pessoa com quem temos débito. Não havendo logrado sucesso e a união transformando-se num verdadeiro desastre afetivo, geramos um karma realmente, ou pioramos aquele que já trazíamos. Mas a necessidade de um segundo relacionamento muitas vezes é inadiável, porque a solidão é má conselheira para os indivíduos imaturos psicologicamente. E ele continua: existe sempre a possibilidade de um indivíduo mergulhar numa vida de aventuras, seja homem ou mulher, e isso naturalmente vai causar-lhe degradação do caráter e insensibilizar a emotividade. Uma segunda união é uma experiência muitas vezes válida. O indivíduo, trazendo a experiência do naufrágio anterior, pode limar algumas arestas, corrigir alguns enfoques de natureza emocional e conseguir o êxito num relacionamento mais maduro, mais tranquilo, que proporcionará realmente a plenitude da vida conjugal. Trata-se aí de um tema bastante atual e quantos aspectos interessantes a gente pode destacar, né, dessa situação que foi perguntada ao Divaldo, que passam por responsabilidade, que passa por planejamento reencarnatório, que passam por escolhas, como a gente já tinha dito até então, e que nos faz refletir sobre o nosso dia a dia. Maria Amélia, o que você achou dessa resposta do Divaldo? Pode fazer um comentário para a gente? Posso. Fiquei pensando e procurando a opinião espírita, né, sobre o assunto, porque se você procurar a opinião dos psicólogos, dos terapeutas é uma, mas se você pensa no espiritismo, é isso um pouco que você falou, né, que o Emmanuel, num dos livros dele, que chama O Pensamento de Emmanuel, ele fala assim: casamento é compromisso, e compromisso gera responsabilidade. Pelo reencontro de almas que se endividaram entre si, casamento é, sobretudo, ensejo de reabilitação e progresso. Então, a gente vai pensar um pouco, assim, a gente ouve muito isso, então eu casei e tenho que ficar o resto da minha vida amarrado aí com essa pessoa, mesmo que não esteja dando certo. Então, é para a gente pensar um pouco, e acho que aqui fala, né, de aparar as arestas. Então, você se casou, ok, muitas vezes a gente faz isso jovem, ou às vezes nem tanto, que hoje não existe mais esse negócio de jovem, né, casar, mas você às vezes não está maduro, você às vezes vai no impulso, vários motivos, por exemplo, dinheiro, casamentos arranjados, tem vários motivos que te levam a uma união. E aí, vou ficar a vida inteira amarrado nesse casamento? Ai, mas é a responsabilidade, mas se eu te casei com esse é porque eu tinha que casar. Então, assim, o próprio Divaldo coloca aqui que muitas vezes a gente precisa pensar mesmo e, de repente, terminar com essa relação, começar uma outra mais madura, mais pensando nos erros e acertá-los, do que ficar preso numa relação também que vai ser de raiva, de ódio, de sofrimento, de fazer mal para os filhos, por exemplo, quando existem os filhos. Então, são coisas que a gente precisa realmente refletir. Tem um livrinho eu não gosto de falar, um livro do Alberto Almeida que chama A Arte do Reencontro, e ele fala muito isso, assim, sobre esse aspecto da separação. Ele fala assim, existem casamentos que vão super bem, mas existem outros que adoecem, vão para a UTI e morrem. Eu achei bem legal ele falar isso aí. Então, o que é o melhor a fazer? A gente sabe que se a gente planejou um encontro e se a gente não vai dar conta de cumprir esse encontro, a gente vai recomeçar. A gente precisa amar o nosso companheiro.
a nossa companheira. Porque se a gente suportar, a gente vai recomeçar do mesmo jeito. Então, se a gente não está amando, de repente é melhor separar, ainda que isso gere o que ele fala aqui, um karma, né? A ruptura é um karma desse primeiro vínculo. Uma vez numa turma de estudos, é uma historinha curta, tinha um casal fazendo o nosso grupo de estudos e a moça, a esposa, era o segundo casamento dela. E aí a gente falando de planejamento reencarnatório, ela falou, gente, eu tenho certeza que o meu primeiro casamento não era o que eu planejei. O que eu planejei foi o meu segundo casamento. Porque o primeiro casamento, eu acho que ele existiu só para que eu tivesse minha filha. Depois não deu certo, eu me separei, casei de novo e hoje eu sei que eu tenho um casamento, porque nós temos um encontro de almas. Eu guardei muito esse depoimento. E o Balieiro falava isso, né? Tem pessoas que passam pela nossa vida por um propósito e que não são aquelas pessoas com as quais a gente precisa ficar ligada. Então, eu acho que o Divaldo é muito feliz quando ele fala aqui, né? Tem gente que não sabe ficar sozinho, tem gente que precisa de um relacionamento por dois motivos que ele cita aqui. Para não cair numa vida desregrada, ou porque não consegue ficar sozinho e prefere ficar com alguém e aí vai tentar corrigir os defeitos e fazer dessa união uma união mais calma, mais tranquila, onde realmente vai fazer valer esse encontro de almas que o casamento deve ser. Então, assim, acho que a gente precisa pensar muito nisso. Porque, assim, até um tempo atrás, a gente quase não via falar de espíritas separados, né? Agora, hoje, a gente já vê muitos casos de espíritos que se separam ou enviúvam, casam de novo e dá tudo certo. Então, acho que voltamos ali um pouco no negócio de não julgar, aceitar as pessoas como elas são. E eu acho que isso é muito importante. Ainda mais pensando hoje, né, nos casamentos nas famílias tão diversas que nós temos, o que é errado? O que é certo? Eu acho que o certo é amar. Enquanto a gente estiver amando verdadeiramente, porque o Alberto fala isso também, amar ao próximo, quem é o seu próximo? Aquele que está do seu lado o dia inteiro. Assim, eu pensei muito nisso, achei bem legal a colocação do Divaldo. De repente é melhor separar e começar de novo, né? Muito bom. Obrigada, Maria Amélia. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo muito a sua participação e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os amigos Maria Amélia e André Reis para suas considerações finais. Maria Amélia. Bom, amigos, mais uma vez é uma alegria imensa estarmos todos juntos aqui com os nossos ouvintes, nossos telespectadores, e lembrando que esse é o nosso primeiro programa de 2025. Esperamos contar com vocês novamente ao longo desse ano para trocarmos ideias, aprendermos sempre um pouco mais. Agradeço a Marlene, ao André, ao Gilberto na técnica, e que tenhamos um 2025 de muita paz. André. Nosso muito obrigado a você, Marlene, a Maria Amélia, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte, telespectador, muito obrigado pela audiência, iniciando mais um ano, e como a Maria Amélia falou, esperamos contar com vocês, né, com a audiência,
com todo o carinho que nós recebemos de vocês, e tenham certeza que o programa sempre é feito também com muito carinho, com muita dedicação, embora os nossos comentários tão imperfeitos, tão insignificantes, mas são feitos de coração, dentro das nossas condições próprias. Estamos aqui tentando dar o melhor de nós e esperamos que vocês também façam o mesmo nas suas vidas, né? Fiquem com Deus e até o prosseguimento dos programas desse ano de 2025. Muito obrigado. Obrigada, amigos. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou o nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.